Hoje nós vamos fazer um molho de pimenta e a pimenta base é a pimenta malagueta e vai ser um processo de fermentação lática. Aqui temos 900 gramas de pimenta malagueta, já foi tirado o cabinho, né, lavado e está pronto para ser processado. A pimenta malagueta ela tem uma ardência, uma picância relativamente baixa, não é nada extraordinário em termos de picância. E para que a gente aumente um pouco e potencialize a picância, nós vamos usar 3 pimentas habaneiros, que tem uma picância média para alta, e 3 também Carolina Reaper, que essa realmente tem uma ardência, acho que 22 vezes maior do que a da malagueta. Isso é para que a gente consiga ter uma potência um pouco mais elevada de picância. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos moer essa pimenta, transformando-a em uma massa. E com a massa que nós vamos provocar a fermentação anaeróbica e que vai dar um sabor muito melhor. Vamos usar um mixer acoplado num triturador, né? Esse é o mixer que a gente acopla aqui nesse recipiente triturador. E como aqui temos quase 1 quilo de pimenta, nós vamos ter que fazer em várias etapas. Vou mostrar a primeira etapa, que nós vamos transformar a pimenta numa massa. É só adicionar aqui. Acho que tá bom, não vamos colocar muito porque vai dificultar a moagem. Vamos ver como é que ficou aqui. Assim tá bom. Tá bem triturado. Um pouco seca, depois vamos colocar um pouco mais de água aqui. Ok.
Ok. Vamos fazer a segunda vez. Fazer a última etapa aqui. E a Habanero e a Carolina Reaper já cortei para facilitar a moagem, né? Ok. Então está aqui quase 1 quilo de pimenta, bem moída, triturada, né? Então está aqui a massa de pimenta, está com uma trituração boa. E agora vamos adicionar 2% de açúcar, que isso dá, tem 1 quilo de pimenta aqui, dá 20 gramas de açúcar. O açúcar é usado aqui como um acelerador da fermentação, né? E 3% de sal. Vai misturar aqui. Precisa incorporar bem o açúcar e o sal na massa. A massa está um pouco seca, a gente percebe, e aqui vamos adicionar um pouco de água. Não existe uma medida exata aqui, é simplesmente a gente vai sentindo se perde aquela secura da massa, né? Se a pimenta tiver muita água, essa água adicional não é necessária.
colocar um pouco mais. Acho que tá bom. Então vamos já colocar no fermentador. Mas antes eu vou explicar um pouco o que eu uso como fermentador. Então eu uso como fermentador esse aparelhinho aqui, que é uma coisa muito simples. É um frasco desses de pote de conserva, mas maior, né? Deve caber 2 litros aqui, com a tampa normal de pressão. E tem esse dispositivo aqui que é o chamado airlock. Isso é usado muito em cervejaria artesanal para fermentação. É simplesmente um sistema de sifão, que depois vou explicar como funciona, né? E eu coloquei essa válvula aqui, com esse prendedor, que ele funciona assim, ó. Simplesmente é opcional, é simplesmente para a gente inertizar o meio de cultura aqui, porque é um meio de fermentação, então isso vai servir para a gente inertizar o meio aqui da fermentação, injetando CO2, né? Aí você não teria oxigênio e estaria protegendo uma eventual deteriorização da pimenta no meio totalmente de CO2. E a fermentação vai gerar o CO2, né? Então o meio fica protegido contra eventual deteriorização da pimenta aqui. Então é assim, aqui eu tive que colocar um pouco de cola, né? Porque essa tampa é muito fina e se não coloca a cola aqui, vaza o CO2, né? Ou entra o oxigênio. Então é simplesmente isso. Então como é que eu vou fazer aqui? Aqui. Encher esse recipiente com a pimenta que a gente preparou aqui. Tem o açúcar, o sal, né? E aqui a gente vai adicionando no nosso fermentador. Deixa eu deixar aqui. Isso. Então colocar aqui. Te compacta bem aqui, procurando não deixar muito espaço de ar, né? Procura não deixar nada nas paredes, porque isso pode secar e fica mais vulnerável. Então a gente compacta, limpa aqui as paredes. E limpa. Tá aí, tá pronto.
Vou só nivelar um pouco aqui. Prontinho. Aí a gente coloca a tampa, fecha bem. Tá aqui. Vamos injetar o CO2. Ok, para injetar o CO2, eu uso esse cilindro de CO2 que é usado em aquário. Para quem tem aquário grande e plantas, dentro do aquário se usa CO2 para ajudar a fotossíntese das plantas, né? Então isso aqui vende no Mercado Livre, são cilindros de CO2. Lembrar que isso que eu faço é opcional, você pode nem fazer isso. E eu faço para garantir que não haja contaminação nenhuma em termos de entrada de oxigênio e ter algum problema. Mas então, como eu já tinha esse cilindro, eu uso como gerador de CO2 e inetizar o meio, né? Então a gente faz mais ou menos assim, ó. Esse é o sistema de trava, né? Então é assim, a gente tem um cilindro, duas válvulas de abertura e o ajuste fino aqui. Você adiciona um pouco de água aqui no airlock. Conecta aqui a saída do cilindro de CO2. Assim. E aqui a gente vai soltando bem aos poucos, que a gente pode ver que tá ali, né? Então o que está acontecendo? Nós estamos introduzindo CO2 aqui nesse ambiente de fermentação para que a gente não tenha oxigênio presente no recipiente. Então a gente deixa aqui uns 5 minutos, 6 minutos para que o CO2 expulse todo o ar que está aqui dentro. E repetindo, esse procedimento de inetizar é opcional. Como eu tinha CO2 aqui, estou usando aqui, mas não necessariamente você precisa usar. Existem vários sisteminha para fazer fermentação. Você pode colocar isso numa garrafa de refrigerante, por exemplo, e observar todo dia, abrir um pouco a tampa para sair, sem nem precisaria ter o airlock, né, que é esse dispositivo. Ou eventualmente colocar também um saco plástico e observar quando que vai gerar a fermentação o CO2, liberar de algum modo esse CO2, para que você não tenha aí um rompimento do teu recipiente ou do teu saco plástico. Então existem vários modos de você fazer a fermentação. Esse é muito simples, porque esse dispositivo tem à venda, muito fácil, custa barato, que pode ser, se você faz quantidades menores, pode ser um vidro de palmito, por exemplo, né?
Ok, acho que tá bom. Então aqui a gente faz o seguinte, fecha aqui, ó, e trava aqui que nós vamos tirar a tubulação ali de CO2. Isso. Então tá aí. Prontinho. Aqui a gente deixa mais ou menos um pouco mais ali no nível. Tá bom. Essa tampa não é simplesmente para não entrar nada aqui, é sujeira, né? E tá aí. Vamos deixar fermentando por 15 dias, 2 semanas. É suficiente. A gente vai ver que com esse tempo já a fermentação está quase concluída e a gente observa isso pela geração de CO2 aqui, que há um escape de CO2, a gente vê pela bolha que forma aqui e arrasta o sifão de água. É isso. Fermentação concluída. Nós podemos ver aqui vários bolsões, né, de CO2. CO2 é um produto da reação de fermentação lática, que transforma açúcares em ácido lático e gera CO2. Então o CO2 está aqui todo ocluído aqui no meio da massa, ó. Nós podemos ver que inclusive aumenta aqui o volume, né? Tem uma boa formação de CO2, uma fermentação completa. Ok, então vamos abrir, tampa, primeiro tirar o prendedor aqui. Ok. Agora vamos bater com o mixer a massa. Vou adicionar vinagre.
Então aqui está, separação de semente, um pouco de polpa do líquido de pimenta. Essa massa está seca, né? E estamos no final mesmo. Ok, está o molho. Alho, cebola,